Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa te ensinar aquilo que é essencial para você encontrar ao Senhor, andar com Ele e colocar os pés na Canaã celestial. O tema de hoje, ele fala sobre como eu sei que sou de Cristo e ando com Deus. Como eu sei que estou com Cristo e ando com Deus? É um tema, ao mesmo tempo, simples, fala do beabá, da caminhada cristã, porém, pode ser que nos surpreenda. Afinal de contas, o Senhor encaminha uma mensagem para os últimos dias. Essa mensagem é dirigida àqueles que se dizem cristãos, mas em especial àqueles que estão postos como líderes, ou seja, que deveriam não apenas possuir uma experiência verdadeira, como também estar em condições de instruir. Ocorre que Deus vê um estado lamentavelmente deplorável no seu professo povo na terra, razão pela qual envia uma mensagem que soa dura, mas não é minha, é dele, e se é dele é para curar, porque Deus é amor. Em Apocalipse 3, versículo 14 diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, anjo quer dizer mensageiro, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente, só para ilustrar. Eu não estou aqui avançando já no sermão, esse é um mero preâmbulo, tá? Por que Deus diz que não somos frios nem quentes? Ora, basta nós olharmos para o passado. Como a igreja cristã começou na época dos apóstolos. Então, como era? Os apóstolos tinham a sua cabeça a prêmio, se reuniam, ninguém considerava seu aquilo que possuía, se contentavam em ser pobres, desde que fizessem a vontade de Cristo e levassem o evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. E não havia distinção, não era o pastor com o carrão e o membro pobre, porque entregou tudo para a igreja. Não, todos estavam na mesma condição e os líderes eram os primeiros, inclusive, a demonstrar ou a vivenciar esta experiência. Eles estavam na dianteira e assim de fato eram líderes do povo. Estes apóstolos, que por direito poderiam ser chamados como tais, apóstolo é aquele que prega o evangelho, levaram a mensagem a outros que por sua vez também repetiram o mesmo procedimento, de tal forma que naquela geração todas as pessoas ouviram falar da mensagem. Com o pouco, muito foi realizado. Agora compare isso com a realidade dos profetas cristãos hoje. A Bíblia diz, tomara que fosses quente. Somos quentes? Estamos querendo esquentar cada vez mais, né? Não é verdade? Porém, de forma geral, o cristianismo ele virou conjunto de formas, na sua maioria mortas. Acabou aquela piedade inicial que havia. Por isso Deus vem e fala. E aí no versículo 17 ele acrescenta, rico sou, você diz, né? Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Então essa é a postura. Hoje estávamos no estudo da escola bíblica, agora há pouco, e foi colocado aqui. Olha, você pode entrar em quase qualquer igreja e perguntar, vocês têm a verdade? Tem toda a verdade aqui? Tem sim, né? Então, poxa, mas se tem toda a verdade, não tem nada para aprender. E na escola de Cristo ninguém se forma. Nós somos alunos, vamos aprender por toda a eternidade, certo? Então, meus queridos irmãos, há algo de essencial que precisamos revisitar.
Há algo que se perdeu no meio deste caminho de séculos e precisa ser reencontrado. E é sobre isso que vamos tratar hoje. Para que ninguém se engane, para que ninguém carregue a placa de cristão ou do nome da sua igreja e esteja se auto-enganando. Mas antes disso, eu gostaria de fazer aquilo que o Senhor nos ordena, conforme está em Malaquias, capítulo 3, no versículo 10, onde a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Hoje eu quero fazer uma ênfase especial à obediência a esta ordem de uma senhora mencionada no Novo Testamento. Tem muita gente que questiona o dízimo, fala que, não, isso é coisa do Velho Testamento. Mas é interessante que no Novo Testamento, em Lucas capítulo 21, no versículo 1, nós vemos que Jesus estava olhando os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Jesus não reprovou quem entregava suas ofertas. As ofertas não eram entregadas só para o sacerdote ter comida, como alguns defendem. As ofertas eram entregadas para manutenção, eram entregues para a manutenção do templo. E ao fazer isso, Jesus ele ressaltou a entrega daquela viúva, uma senhora cujo coração estava posto em Deus. E ficou de exemplo para nós. Até o dia de hoje, os dízimos e as ofertas são ordenanças colocadas para provar o nosso coração e trabalhar com ele. Nós somos por natureza egoístas, a tendência é retermos, a tendência é sermos mais materialistas. Mas Deus, Ele quer que o nosso coração esteja entregue a Ele, a nossa confiança esteja nele, sabendo que se hoje temos algo é porque Ele abençoou o nosso trabalho. E assim deve ser sempre. Portanto, o programa de dízimos e ofertas é para benefício do doador e não de quem recebe. A Bíblia diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Só para não ser mal interpretado, quero deixar colocado aqui: eu não vivo do Evangelho, não faço uso de nenhum centavo de dízimo ou de oferta que venha ao ministério. Tenho a minha atividade laboral, faço o trabalho de pastor como voluntário, não sou pago por isso. E tenho o privilégio de ofertar e dizimar como você, como nós aqui reunidos. Portanto, tenho o mesmo interesse que a obra de Deus, através desses recursos, ela alcance toda a nação, tribo, língua e povo. Por meio dessas contribuições, o Ministério tem realizado confecção de folhetos, impressão de materiais evangelísticos e também permitido com que o Evangelho avance em vários países. Temos vários obreiros de tempo integral, temos chamadas para obreiros em vários locais, em vários países. Recentemente eu ouvi que tem um chamado em Cabo Verde, acho que eu mencionei isso em algumas reuniões anteriores, e existem chamados em outros países também. Tudo isso demanda meios. É por isso que Deus estabeleceu o sistema. A propósito, eu quero mostrar hoje para você um livro cuja diagramação pode ser paga também pelos dízimos e ofertas que foram encaminhados a este ministério. Trata-se de conhecimento que nós aqui já possuímos, mas eventualmente você e outros não possuem. E nada melhor do que registrar esse conhecimento e dar àqueles que não o têm a oportunidade de que possam obtê-lo. Obviamente o livro não pode ser entregue de graça porque o ministério é pequeno, não tem recurso para um investimento desse e dar de graça a quem queira. Gostaríamos muito de que isso fosse possível, mas Deus não quis assim, Deus planejou de outra forma, Ele quer que haja a cooperação de todos. Vou pegar aqui. Esse livro tem o título de Jesus Cristo, o Revelador do Amor de Deus. Ele condensa o fruto de estudos de cerca de 20 anos, onde no decorrer do tempo Deus foi nos dando mais e mais iluminação com respeito
ao seu Filho. O plano de Deus com o seu Filho, desde antes dele existir, lá na eternidade, depois quando ele foi gerado, depois quando ele encarnou e veio até aqui, considerando a nossa necessidade. Através do estudo da natureza de Cristo, nós conseguimos ver que você e eu, nós fomos vistos por Deus desde antes de existir o universo. Deus nos amou, Deus nos conheceu, Deus nos quis e Deus proveu um meio para nos ter sempre perto dele, mesmo sabendo que nós íamos causar problemas. Nós íamos um dia sermos rebeldes, nós íamos errar várias vezes, mas ainda assim ele nos quis e nos ama. Por isso a razão do título, Jesus Cristo, o revelador do amor de Deus. Aconselho você a ler, aconselho você a obter o conhecimento que está aqui dentro, porque assim como ele fez bem para mim e para outros que leram, creio que também vai auxiliar a tua vida. O que nós podemos fazer é isso, na medida que Deus nos dá, nós também procuramos dividir esse conhecimento. Além disso, nós temos outros projetos, nós estamos na finalização da igreja sede do ministério, passamos por várias etapas e agora estamos na fase final. Temos que colocar as divisórias dos banheiros, colocar tomadas e luminárias, pintar e entrar. Então, peço até orações dos irmãos, que em breve possamos estar lá e que Deus opere também para que as leis nos permitam estarmos congregando lá. Lembrando que é um templo com capacidade para cerca de 100 pessoas, com 2 salas anexas para a escola bíblica das crianças e que terá estrutura para transmissão de vídeo para beneficiar você que está de longe também acompanhando a mensagem. Posto isso, meus queridos irmãos, vamos nos colocar em pé. Vou pedir a minha filha aqui para vir louvar e vamos louvar juntos o hino número 104 do Inário do Ministério. A propósito, se você quer cantar conosco, solicite ou busque no site, nós temos o Inário, é gratuito, você baixa lá na versão PDF e pode também acompanhar. Quem tem instrumento pode tocar, tem cifra, então pode, além disso, estar cantando em casa os hinos que ali estão com os outros. Vem, querido. Chorando minha vida, a Ele entreguei.
meu melhor momento. Colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade de nos achegarmos até a Ti, na Tua casa de oração, com liberdade, para poder expressar a nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Estão aqui, Senhor, pequenas contribuições, dízimos e ofertas. Pedimos que o Senhor as aceite como nosso tributo de gratidão e opere, Senhor, profundamente em nossos corações, para que a nossa gratidão para contigo, para com a maravilhosa salvação que o Senhor nos concedeu, sempre se amplie. Cada vez possamos, Senhor, nos dedicar mais. Pedimos, ó Pai, que também abençoe os administradores desta obra, que eles possam proceder com a Tua sabedoria e prudência, a fim de que com o pouco o Teu propósito seja cumprido, e toda nação, tribo, língua e povo sejam alcançados. Abençoa os dizimistas e ofertantes. Abençoa as atividades de trabalho de cada um, ó Deus. Concede a todos o suficiente para as suas necessidades e também para poderem aliviar o sofrimento dos pobres e abençoar a Tua obra. Guia-nos, ó Deus, agora que vamos abrir a Tua palavra e queremos aprender do Senhor. Que o Senhor venha nos instruir, nos dar justamente aquilo do que o Senhor sabe nós mais necessitamos. E assim, encher-nos do Teu Espírito, assemelhar-nos ao Teu caráter, preparar-nos para a companhia e sociedade dos anjos celestiais. Que em breve, quando o Senhor Jesus vier, ache-nos todos preparados. E que a mensagem de hoje contribua para isso, é o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, como estaremos, ou como saberemos que estamos em Cristo? Há uma essência de Deus. E esta essência precisa estar em nós, para que sejamos reconhecidos como dele. Em 1 Coríntios, no capítulo 8, nós encontramos um texto que nos leva em direção à resposta. 1 Coríntios 8, versículos 1 até 3. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Aqui diz que o conhecimento incha. O sentido do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo dá, é ensoberbece. Faz com que a pessoa, encher o peito, né? Ah, eu sei, sou bom. Mas aqui é dito que o conhecimento incha, porém não edifica. Porque ele diz que o que edifica é o amor, certo? Nós precisamos ser edificados.
Se alguém cuida saber alguma coisa, não sabe como convém saber. É interessante porque eu acho que isso passa-se conosco em diversos momentos na nossa vida. Quando nós nos sentamos pela primeira vez no banco da escola, sentamos inseguros, né? Eu não sei nada. Será que vai ser muito difícil? Será que eu vou conseguir aprender? Etc. Mas, lá pela frente, quando já estamos há um bom tempo, aí chega alguém novo, parece que a gente até sim, isso aí não sabe nada, né? O professor fala, a gente que já fala a resposta. E assim por diante. Então, há uma mudança no decorrer do tempo. Na vida cristã, também isso pode ocorrer. Quando primeiramente nós temos contato com a igreja, ocorre que tudo é novo, né? Então nós achamos que temos que aprender. Ora, que bom que aquele falou aquilo, mas aquilo não sabia, que bom que eu aprendi. Nossa, que alegria, que maravilha. Mas, quando o indivíduo já é escolado de igreja, já está ali há muitos anos, aí ele começa a achar que a lição da escola bíblica é repetitiva, né? Que aquilo ali já foi falado muitas vezes, isso aqui já estou cansado de saber, etc. E aí, parece que perdeu-se o interesse, não tem mais novidade. E aí Deus nos reconduz à essência. E ele fala, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então a pergunta que vem para cada um de nós, eu amo a Deus? Vou fazer uma autorreflexão. Eu amo a Deus? Agora, eu e Deus. Se Deus aparecer agora, só eu e Ele numa sala, eu amo a Deus mesmo? Eu tenho alegria de ficar aqui, tenho prazer, o resto está tudo esquecido. Se eu tinha agenda, a agenda desapareceu. Porque agora, que alegria, estou com Deus, não tem nada melhor. Eu amo a Deus? Será que quando eu estou num ambiente onde as pessoas zombam daquilo que é de Deus, desprezam aquilo que é de Deus, aquilo me deixa indignado e eu não consigo me conter ao ponto de falar, gente, não é assim, o Deus que eu conheço não é esse. Eu amo a Deus? Porque o amor se comprova de várias formas, né? É interessante que, por exemplo, se estamos num local e começa a se falar de uma pessoa a qual você ama, como é que você fica? Você não consegue disfarçar a tristeza. Não é assim? Você não consegue disfarçar. Então, eu amo a Deus? Estou citando aqui alguns exemplos. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele, Deus sabe. Se eu amo a Deus, Deus me conhece. Deus sabe que eu sou dele, Ele me reconhece como sendo dele. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E a Bíblia nos aconselha a seguirmos o exemplo que Jesus nos deu quando demonstrou como Deus era, a fim de sermos como Deus é. Em Mateus capítulo 5, no versículo 43, a Bíblia diz, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aqui está falando de frutos da vida cristã. Quando você vai plantar a mandioca,
não sei se alguém aqui já fez isso, eu creio que muitos já fizeram. Você tem uma rama que a gente chama, que é o caule dela. Esse caule, ele tem vários nozinhos, que é de onde saem os apoios para as folhas, os ramos das folhas. Então o que se faz? Você corta o caule, e aí você divide ele em pedaços, pode ser mais ou menos desse tamanho, um palmo assim. E esses palmos você vai enterrar. E eles é que vão gerar novas plantas de mandioca. Ocorre que nem todos os tocos vão gerar novos pés e frutificar. Tem um segredinho para você saber qual que vai e qual que não vai. Vamos esquecer o fator da terra. A terra tem que ser adequada, obviamente. Mas só falando da raminha. A raminha, quando você olhar ela no meio, ela não pode estar totalmente seca. Se ela estiver totalmente seca, quer dizer que não tem mais seiva. E se não tiver seiva, não vai gerar fruto. Perda de tempo você jogar ela na terra. E agora, aplica-se isso para a vida cristã. A raminha, ela tem que ter seiva. Se ela tiver seiva, pode jogar na terra, vai dar fruto. Nós, muitas vezes, nos demoramos, e é certo fazê-lo, sobre os reclamos da lei de Deus, sobre aquilo que Deus espera que nós façamos. E é justo, porque nós estamos num processo de aprendizado. Nós precisamos cada vez mais incorporar esses ensinamentos na nossa experiência, ou seja, aprender e praticar, tá? Ocorre que a prática só é reconhecida por Deus como uma prática real quando existe a seiva. Sem seiva, não frutifica. Sem seiva, não tem fruto. A seiva é o amor de Deus. E como é que o amor de Deus vem para a nossa vida? Em Romanos capítulo 5, o Senhor nos coloca isso. Romanos capítulo 5. Versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E agora nós encontramos o ponto de conexão com a segunda parte daquilo que iríamos tratar. Como saber que eu estou andando com Deus? Ora, de onde vem o Espírito Santo? O Espírito Santo vem de Deus. Abram em João capítulo 15. João capítulo 15. Versículo 26. Falando do Espírito Santo. Só que aqui o menciona com o nome de Consolador. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, o Espírito Santo, ele tem uma origem, né? Ele vem de dentro de Deus. É como o raio do sol, certo? Cristo é o sol da justiça. O Espírito de Deus, ele, por assim dizer, reflete em Cristo, né? Cristo transmite ele para nós. Então, como é que eu recebo o Espírito? Se eu estiver em contato com Ele, se eu ando com Ele. Se eu andar com Ele, receberei do seu Espírito. E recebendo do seu Espírito, eu terei do seu amor. E tendo o seu amor, eu serei reconhecido como sendo dele. Então, vamos colocar isso aqui, né? Tem Deus. De Deus emana o Espírito Santo. Para Cristo, que por sua vez entrega para mim. Quando ele entrega, esse Espírito Santo, ele carrega o quê? O amor. O amor de Deus.
E aí ele vem para o homem. Então, a essência da vida cristã é receber o amor de Deus. Mas isso só é possível estando em contato com Cristo e com Deus. Não há outra maneira. Compreende? Então, independente do grau de conhecimento que um ser humano possua da Bíblia, a essência é essa aqui. Ele pode estar conectado com Deus tendo um grau pequeno ou grande. Mas tem que ter a essência. E se ele tiver a essência, ele é reconhecido por Deus como sendo dele. Jesus certa vez foi perguntado, ou discorreu sobre o maior mandamento da lei, o principal. E o que foi dito? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha como começa a frase, amarás. E depois, em seguida, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem tem o amor de Deus no coração, não fica esperando o pobre pedir. Por assim dizer, eu estou me referindo ao necessitado. Tem malandro, a gente sabe que existe malandro, não estou ensinando ninguém a alimentar a malandragem, certo? Do preguiçoso que não quer trabalhar. Agora, existe o necessitado, existe o oprimido, existe o sofredor. E na hora que nós vemos o sofredor, se o amor de Deus está em nós, nós não precisamos esperar que ele peça. Porque o amor de Deus leva-o a ir até o sofredor. Isso é exemplificado no plano da redenção. Precisou Adão pedir para Deus prover um Salvador? Adão não pediu nada, mas Deus, ele veio aqui e já fez a promessa de um Salvador. Inclusive, instituiu o sacrifício dos cordeiros para que soubessem que Jesus seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, ser como Deus tem a ver com isso. Priorizar a Deus é uma coisa que eu experimentei na minha vida e foi marcante. Eu lembro que, não sei explicar como exatamente começou, mas chegou um ponto na minha vida em que eu gostava tanto de estudar a Bíblia, enfim, tal, que eu não via a hora passar. Às vezes passava metade do dia, quando eu via já era meio-dia. Eu falei, nossa, como é que você vai explicar isso aí? Né? É gostar. E até hoje, poxa, eu estou no meu trabalho, chegou um zap aqui, coisa da obra de Deus. Largar o que está fazendo e vamos atender. Tá. Mas é porque eu tenho que fazer. Não é porque eu tenho que fazer. Porque o amor de Deus nos leva a fazer. Né? Ele está em nós. Ele está nos nossos corações. Ora, irmãos, a essência, ela deve sempre permanecer, ela não pode sair. Agora, e se sair? Porque pode acontecer, pode ou não pode? Olha, né, a causa de Deus precisa ser assim. Não, eu entendo, mas é que no momento eu não posso, eu tenho um compromisso, na semana que vem eu posso. Já pensaram se o pai de algum de nós aqui estivesse doente, estivesse mal, estivesse na UTI, e alguém falasse, olha, teu pai precisa falar com você. Falou, obrigado por me avisar, só que ocorre o seguinte, eu tenho já um compromisso de trabalho ali, mas pode falar com ele que na semana que vem, sem falta, eu estou lá. Como é que isso seria avaliado? Como é que seria avaliado pelo pai? Como é que seria avaliado pelos outros? Então, assim, as obras, elas só demonstram que se há a essência ou se não há, certo? Mas a essência precisa existir, porque sem ela não vão acontecer as obras. Mas se não há essência, tem como eu ter a essência? Tem. Porque o Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí, quero mostrar a vocês um caminho de uma experiência que todos devem usufruir. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo. Ele a relatou em Atos, capítulo 24.
Atos 24, versículo 14, quando Paulo fazia a sua defesa diante do governador Félix. Disse ele: mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. A chave está no verso 16. Eu procuro ter uma boa consciência. Deus fala na consciência de cada um. Como é que funciona a consciência? Abram lá em Romanos, capítulo 2, e vocês vão encontrar o apóstolo Paulo descrevendo o mecanismo. Romanos, capítulo 2, versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então tudo se processa na nossa mente. Eu sei que há pessoas que têm o seguinte questionamento: mas será que Deus fala comigo? Tem tanta gente que diz que Deus fala com ele, mas comigo acho que ele nunca falou, porque eu nunca ouvi nada. Mas o que está em pauta não é ouvir. Você tem pensamentos? Quem não tem? Tem pensamentos? Quais os pensamentos estão na tua mente? Bom, depende da hora, depende do dia, da ocasião, do momento. Verdade. Mas existem os pensamentos, não é assim? A nossa mente é um campo. E estão sendo jogadas várias sementes lá, são os pensamentos. Quem joga? O inimigo pode jogar, mas Deus também joga, por assim dizer. Deus lança a semente. Eis que o semeador saiu a semear. Então o Espírito de Deus toca na nossa mente. Vem aquele pensamento, nos dirigindo para o que é certo, para o que é correto, nos mostrando a diferença entre o caminho de Deus e o que não é, nos dando toque quando não andamos no caminho correto. Isso ocorre muitas vezes. Nos mostrando qual a direção certa a seguir. Paulo, quando ele se converteu, ele passou a procurar ter uma consciência sem ofensa. Procurar seguir no campo dos seus pensamentos o caminho de não ofender a Deus e nem os homens. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, na medida que ele ia lendo mais a palavra, ele ia aprendendo. E aqui eu queria trazer algo à tona para os irmãos. Hoje em dia é tão fácil, né? Nós temos Bíblia tão barata. As Bíblias são muito acessíveis. Com R$10 eu acho que você ainda deva comprar uma Bíblia. Se for na sociedade bíblica lá, capaz de achar. Mas na época dos apóstolos não era assim. Porque as cópias dos escritos, elas eram manuscritas. Então você ter um rolo dos escritos da Bíblia era um privilégio, não era para qualquer um. E querer carregar uma Bíblia completa, escrita na mão, imagina o tamanho do rolo. Né? Nem consigo conceber hoje o tamanho e se daria para fazer. Mas como ainda assim os apóstolos viviam naquele grau tão alto de santidade e de piedade? Está aí a prova de que não são as muitas letras que levam a pessoa a refletir perfeitamente o caráter de Cristo. As letras têm o seu lugar, mas elas não são o tudo. Não estou desaconselhando ninguém a ler. É para ler. Se nós temos o privilégio, né? Façamos uso dele. Leiamos a palavra. Ocorre que o que efetivamente edifica a vida da pessoa e transforma é o Espírito Santo de Deus, o qual derrama o amor de Deus. Mas não tem que cumprir a lei dos 10 mandamentos? Tem. Mas e aí, como é que funciona os 10 mandamentos em relação com o que estamos falando? Abram lá em Romanos 13, versículos 9 e 10, ou 8 a 10, diz: a ninguém devais coisa alguma,
a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se ponha no lugar da pessoa. Procure entender as necessidades dela e se anteveja, né? Dê o passo na frente. Verso 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos explorar isso numa outra visão, uma outra perspectiva agora. Ah, mas eu não tenho tanto conhecimento, eu ainda não sou de Deus, eu não sei se ainda posso dar o passo. O que está em causa não é o teu grau de conhecimento. O que está em causa é: o amor de Deus está no teu coração? Se ele está, você é de Deus. Jesus, quando ele foi falar com Nicodemos sobre o entrar na vida cristã, o que foi que ele disse? Ele falou do nascer de novo. Abra lá em João capítulo 3. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Na primeira vez que a pessoa recebe a palavra do Senhor e ela aceita a Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele é derramado sobre o seu coração. Ela não tem todo o conhecimento de pessoas que estão há anos na mensagem. Porém, se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. Não é verdade? Então, você é conhecido de Deus? Se você ama a Deus, você é conhecido, né? Ah, mas e daí? Bom, e daí é que quando a pessoa nasce da água e do Espírito, a caminhada continua. Nós temos a história, a Bíblia fala em Atos, de o eunuco. O eunuco estava lendo os rolos das Escrituras, não entendia. Deus enviou alguém para explicar, que era Filipe. Ele explicou. O que o eunuco decidiu fazer? Selar a sua entrega a Cristo, né? Olha, eu vou ser batizado. Aí ele foi batizado. E aí ele não viu mais o seu instrutor, que era Filipe. Agora, a Bíblia também não diz que o eunuco abandonou o caminho. O eunuco continuou aprendendo. Não é verdade? Conseguem ver como é que a noção de o reino de Deus e como é que as coisas se processam, ela é um pouco diferente do que as nossas visões pré-concebidas? Né? Como é que a obra de Deus avança? Eu vou dizer a vocês um meio pelo qual a obra de Deus avança, e às vezes a gente nem se dá conta. Quando você vai atender o vizinho que perdeu o pai, perdeu a mãe, chega lá, dá uma palavra de conforto, orou com ele, o reino de Deus está se expandindo. Ah, mas ele ainda não aceitou estudo bíblico. Bom, ele não aceitou estudo formal, mas aquele amor de Deus vivido por você tocou aquela pessoa, né? E ela passou a ponderar: poxa, olha, aquela é uma pessoa muito religiosa, né? E quem sabe mais para frente essa pessoa foi até a palavra, acorreu ali, conheceu a verdade e avançou. O amor edifica. Onde você demonstrá-lo, ele vai gerar resultado. Em 1 Coríntios capítulo 14, nós lemos um verso que é um alento para todo missionário. Ou seja, um conforto, é um motivador. 1 Coríntios quero encontrar aqui. Ele fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor.
Depois eu passo aqui a referência para os irmãos, tá? Mas é um que veio agora. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Quanto, querido? 15:58, tá aí. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você foi movido pelo amor de Deus para aliviar a necessidade, o sofrimento de quem está precisando, pode saber que aquele trabalho não é vão, né? E a tua doutrina vai na sequência, porque normalmente o que abre o coração é o amor, e na sequência entra a palavra. Não dá para inverter. Você tentar chegar só com a palavra, né? Na dureza, não entra. Se alguém já tentou aqui, sabe do que eu estou falando, né? Então, existe a forma de entrar. Meus irmãos, posto isso, então começa uma experiência com Deus. Agora eu sei qual que é a essência. Estou com Ele. Agora, como é que isso é mantido? É mantido pelo contato com Ele, porque o Espírito Santo vem de Deus. E o amor de Deus está contido no Espírito Santo. É um pacote. É como se viesse o pacote de presente e o amor de Deus está dentro do pacote. E eu preciso receber o pacote. Mas eu preciso recebê-lo constantemente, porque o meu coração não produz o amor de Deus. Então essa experiência precisa ser renovada todos os dias. Por mais que eu diga, eu estou há 30 anos na mensagem. Você está, mas você continua precisando de uma porção do amor de Deus diária. Então a essência da caminhada cristã, ela sempre continua a mesma. Então ninguém pode se considerar, eu já. Não, eu já nada, eu continuo, né? Continuo aprendendo, sou aluno. E aí na caminhada cristã, algo deve ser então preservado. O que deve ser preservado? Qual a experiência que deve ser mantida? Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. 1 Timóteo 1, verso 18. Paulo disse: Este mandamento te dou. 1 Timóteo 1, verso 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então, boa consciência é um elemento chave para manter esta experiência aqui, essa conexão. E aqui temos nós com uma regra chave. Como é que está a minha consciência com Deus? Hoje, agora. Está limpa? Não tem nada devendo? Amém. Estou na experiência. Eu já lembrei, comecei a pensar em Deus, já me lembrei. Penso na volta de Jesus, me dá medo. Opa, tem alguma coisa aí que não está conforme. Então tem que buscar a Deus. Eu não sinto nada, Deus não fala nada comigo, nem sei que experiência é essa, nunca tive, embora eu já esteja há tempo na igreja. Então vale o que a Bíblia disse. Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E às vezes a gente tem que insistir na oração. Nós comentamos aqui, na ocasião da escola bíblica, os pais de Jesus, eles tinham uma responsabilidade dada por Deus, foi confiada a eles a guarda do Filho de Deus. Mas, depois da festa da Páscoa, eles foram lá conversando com amigos, parentes, etc. E, desapercebidos, não notaram a ausência do filho. Um dia mais tarde se deram conta e demorou 3 dias de buscas para o encontrar. Isso ilustra o que acontece quando faz um tempo que eu estou andando fora dessa experiência, mesmo tendo conhecimento. O que acontece? A minha busca até encontrar Deus, ela exige um esforço daí. Ela exige um esforço, compreende?
É orar, ajoelhar, pedir, insistir. Aí o diabo vai fazer de tudo para atrapalhar, eu já percebi. Quando acontece isso, aí é o seguinte, você vai orar, alguém te chama. Você vai orar, toca o telefone. Alguém fala, tem negócio urgente aqui para você ver, só isso aqui, só isso aqui. Sabe o que você deve fazer nessa hora? Não, espera aí, eu já vou atender, mas é mais tarde, porque eu tenho uma prioridade. Né? Nem tem que se fechar lá no banheiro do trabalho. Mas a prioridade é a oração até novamente você se encontrar com Deus. Essa conexão tem que ser mantida. Sendo mantida, aonde nós formos, seremos instrumentos úteis. Sem esta conexão, a gente vai na intenção de fazer uma obra para Deus, quando volta fica até chateado. Fala, puxa vida, parece que fui e não fiz nada. Não rendeu nada, não fluíram as coisas, tal. Mas é isso, compreende? Então, até isso vale para, por exemplo, vamos fazer obra missionária, vamos então treinar, preparar os obreiros e tal. O que nós vamos fazer? Vamos fazer a coletânea de estudos aqui, estudar, preparar todos os candidatos. Isso tem o seu lugar, tem a sua importância. Obviamente, quando as pessoas forem para a rua, responder as perguntas dos interessados, certo? Agora, deve-se trabalhar em primeiro lugar e sempre a essência. Mesmo se estivéssemos aqui numa ocasião de estudo bíblico, de preparação de obreiros, todos os dias tinha que ter a devoção matinal, a busca de Deus, a oração individual, né? E manter a boa consciência, um exame individual que cada um faz. Isso é o que me mantém no caminho. Jesus falou que o caminho que leva até o céu, ele é como? Bem largão, assim? Estreito, né? Então, se ele é estreito, é fácil se desviar dele para a direita ou para a esquerda. É fácil. O inimigo sabe disso. Por isso que ele lança tudo que é espécie de tentação ao nosso redor. Ou distração também. Mas é possível andar só no caminho estreito, mantendo a fé e a boa consciência. A chave está aqui. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo foi aquele que manteve-se nesta caminhada. E no final, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele pôde dizer o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Meus queridos irmãos, aqui nós encontramos um apelo do Senhor para nós. Nós temos um caminho até o fim das nossas vidas, que já está determinado por Deus. Deus sabe até onde cada um vai. Mas nesse caminho nós temos que guardar a fé e a boa consciência. Isso é possível como? Mantendo o contato com Deus. Porque, lembrem-se, Cristo é o autor e o consumador da fé. A boa consciência, ora, ela é mantida se eu permaneço em contato com Deus. Se eu me afasto dele por um pecado ou por uma rebeldia, a consciência não vai continuar boa, concorda? Ela vai ficar pesada, porque existe algo ali, um pendente, por assim dizer, a ser ajustado. Ora, se a consciência permanece boa, quer dizer que eu permaneço no caminho. E se eu permanecer até o final, eu posso também dizer como Paulo, eu sei que a coroa me está reservada. Ele não tinha nenhuma dúvida. Ele sabia, não, eu vou chegar lá, Deus me conhece, eu conheço Ele também. Eu vou ser reconhecido lá no céu. Né? Meu lugar está assegurado. Que maravilha, né? Ter essa certeza. Amém? E aí fica o apelo, né? Quem gostaria de ter essa certeza também, né? E andar com Cristo? Amém. Que assim seja, meus queridos irmãos, na vida de todos. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus.
Santo Pai, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer pela tua graça maravilhosa, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos em constante comunhão contigo. Pedimos o perdão dos nossos pecados e nesse momento, em nome da igreja, eu peço que o Senhor venha nos perdoar e eliminar de nossos corações tudo aquilo que possa nos afastar de ti. E que possamos, Senhor, estarmos unidos ao teu coração, à tua mente, sermos um em ti, como o Senhor Jesus também o é. Que dentro da nossa limitada esfera de influência, nós amemos a ti e ao próximo, e assim sejamos, Senhor, como um belo perfume, um perfume fragrante, que faz a diferença onde nós estamos. Pedimos ao Pai que abençoes a congregação, não só a que aqui se encontra, mas também aquela que nos assiste virtualmente. Que estes benefícios, que esta experiência seja a de cada um de nós e que nós nunca a percamos. Mantenha-nos no caminho estreito, Senhor, até o final. Fortaleça-nos nas nossas fraquezas, guia-nos pelo caminho eterno. É o que te pedimos, já agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Para você que nos assiste, quero estender o convite para continuar nos acompanhando, lembrando que você tem acesso às mensagens através do site advertenciafinal.com ou também pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Se você quiser, advertência final disse, se você quiser entrar em contato conosco para receber estudos bíblicos, para fazer parte do povo de Deus, desta igreja, o Ministério Quarto Anjo Advertência Final, entre em contato por 2 meios. E-mail, contato@advertenciafinal.com.br ou pelo WhatsApp 55 41 99509 8425. Vai ser uma alegria podermos estar te auxiliando nesta caminhada e juntos avançarmos. Lembrando, há muito por ser feito, temos de cooperar nos nossos esforços para levarmos esta mensagem verdadeira a toda nação, tribo, língua e povo. Vamos ficando por aqui, mas te convido já para os próximos encontros. Lembrando que hoje à noite teremos uma transmissão especial, aproveitando que estamos no feriado de Carnaval. Embora não tenha sido possível realizar o acampamento, estaremos juntos virtualmente para podermos estudar a palavra do Senhor. Portanto, a partir das entre 8 e 8h30 da noite, com a graça do Senhor, estaremos dando início à nossa transmissão. Antes de encerrarmos, gostaria de invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Se é teu desejo recebê-las, feche os seus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e espero estarmos juntos hoje à noite, se Ele quiser, na próxima oportunidade. Até lá.